Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A reforma da Previdência deve ser um dos temas de maior discussão, de maior destaque nos trabalhos da Câmara dos Deputados em 2017. A proposta do governo para equilibrar as contas do sistema previdenciário divide opiniões. O deputado Aliel Machado, do Paraná, integrante da rede, é o nosso convidado para debater o assunto. Deputado, qual é a sua posição sobre essa proposta do governo para equilibrar as contas do sistema previdenciário? Eu acho equivocada. O texto encaminhado para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, foi aprovado de forma muito célere pela Comissão de Constituição e Justiça, teve o parecer pela aprovação do seu relator em menos de 24 horas, mudando o texto sistematicamente durante aquele período, o que demonstra uma instabilidade por parte do governo. Sem contar que esse governo não tem legitimidade para fazer uma mudança tão profunda como essa. Sem contar que as propostas que vieram dentro dessa PEC são propostas que atingem as pessoas mais humildes, os mais pobres. Não resolverá o problema da Previdência e atacará um direito constitucional que é o da aposentadoria. Muitas pessoas, se essa proposta for aprovada da maneira que está, perderão as suas aposentadorias, o seu direito de se aposentar. Também temos que analisar a questão da legalidade. Na minha opinião, direito adquirido não se mexe. Quem entrou dentro do regime tendo uma regra, não pode ter essa regra alterada no meio do jogo. Isso é uma vergonha, o que o governo está tentando fazer para sinalizar o mercado. Então, o senhor acha que as novas regras deveriam valer só para quem entra no mercado de trabalho a partir de agora? Todo gestor público tem que trabalhar com planejamento e responsabilidade. Portanto, nós precisamos agora garantir o direito adquirido daquelas pessoas que começaram a contribuir, por exemplo, há mais de 20 anos, prepararam a sua vida para isso, estão prestes a se aposentar e com essa nova regra ela terá que trabalhar mais 10, 15, 20 anos talvez. Sem contar que em outras atividades, pessoas não conseguirão se aposentar. Como um pedreiro conseguirá trabalhar 49 anos de maneira ininterrupta? Primeiro que ele terá que começar a trabalhar com 16 anos de idade pela nova proposta e chegar aos 65 com direito de aposentadoria integral. Então é uma proposta vergonhosa, não entendo como uma proposta correta e acredito que qualquer mudança na questão dos direitos tem que ser para novos integrantes. Aí sim é possível de se começar um debate para a gente adequar as finanças da Previdência do nosso país. Como seriam essas alternativas para adequar as finanças? Como é que seria esse equilíbrio do sistema previdenciário? Primeiro, existe uma distorção. Existem aposentadorias dentro do setor público que fogem à regra do INSS. Existem as aposentadorias dos militares que o governo não tem coragem de mexer para viúvas e filhas de militares que recebem valores absurdos no nosso país e não foi ainda contestado de maneira eficiente em relação a isso. Nós também tivemos uma mudança que eu acredito ser mais justa, já aprovada no ano passado, que acredito que se colocasse de maneira escalonada, não prejudicaria, que é a soma da idade com a soma do período trabalhado. Isso significa que você não seria injusto com aquela pessoa que tem um período de contribuição maior e somaria a idade dessa pessoa. Hoje, a idade pode prevalecer mesmo a pessoa tendo contribuído menos, mesmo que ela não tenha o direito a essa aposentadoria integral. Então existe uma verdadeira distorção em relação a isso. Outra questão importante é nós tomarmos cuidado para garantir em algumas profissões, como os policiais militares, os soldados, aqueles que trabalham à frente no combate à insegurança que existe no nosso país, os professores, as mulheres, que existe uma diferenciação que tem que ser levada em consideração. E o governo está retirando isso. Agora, o principal é colocar a idade mínima de 65 anos, sem levar em conta o tempo de contribuição daquelas pessoas que já estão dentro do regime e também o mínimo de 49 anos de contribuição ininterrupta para a pessoa ganhar a aposentadoria integral, né? Integral, que é um direito dela. Nós temos hoje também distorções dentro da Previdência. Nós não sabemos se os dados informados pelo governo são dados totalmente reais. Outra questão importante é que o governo paga, através da Previdência, benefícios assistenciais. Isso não poderia ser levado em consideração em relação ao rombo da Previdência, porque é um benefício assistencial do governo. Então nós temos ali outras matérias, até o nosso tempo não nos permite entrar numa discussão mais aprofundada, que trata, por exemplo, do BPC, que é o benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência que não tem direito a trabalhar. O governo está mudando as regras e endurecendo. Não era esse o caminho.
O caminho era garantir recursos através de uma outra rúbrica financeira, que não fosse da Previdência para não gerar o rombo, e o governo garantir isso como uma política assistencial, que de fato é, inclusive perante a lei, não está fazendo. Os produtores rurais, as pessoas têm uma diferenciação de trabalhar na roça. Nós já temos um problema hoje de uma migração de pessoas do campo para a cidade. Nós precisamos dessas pessoas e nós estamos endurecendo as regras para elas que têm um jogo diferente, que têm uma realidade diferente. O governo, se quer mudar as regras, deve mudar para as pessoas que adentrarem agora no sistema. Não pode, no meio do jogo, você querer mudar uma regra para alguém que já contribuiu. Eu acho isso um grande equívoco. Como é que o senhor acha que devem ser as discussões aqui na Câmara? Tem a comissão especial, né, que começa a funcionar efetivamente nesse ano. Como é que o senhor acha que devem ser os embates? Porque eu imagino que tenha muita polêmica no âmbito da comissão. O governo está fazendo um grande acordo para garantir substância política de aprovação. O que nós temos que exigir e tomar muito cuidado aqui é para que haja um grande debate, para que nós tenhamos os números verdadeiros sobre esse possível rombo, que eu não acredito pela situação que se encontra. Por exemplo, o governo anunciou no ano de 2016 um rombo na Previdência que não pode ser levado em consideração, porque era um ano com desemprego recorde. Significa que milhões e milhões de pessoas que estão com capacidade de trabalho e automaticamente de contribuição para a Previdência não estão contribuindo para a Previdência e a manutenção atual. E não é regra ter 12 milhões de desempregados no nosso país. Então são vários atenuantes. Quer dizer, a própria crise econômica pode influenciar nesse sistema. Pode não, ela já influenciou. Esse rombo da Previdência tem a ver com o número de desempregos, porque você não deixa de pagar as aposentadorias, mas você deixa de ter contribuições em relação a ela. Então o governo faz um grande acordo para atender parte do mercado, que é isso, em detrimento das pessoas mais humildes, em detrimento do trabalhador que ganha um salário mínimo, em detrimento daquela pessoa que está prestes a se aposentar e se ela tem uma pensão porque seu marido faleceu, por exemplo, um policial trabalhando, todo o seu período de trabalho não valerá para a aposentadoria, porque ela terá que optar se ela quer a aposentadoria ou se ela quer a pensão. Isso é inadmissível, porque é direito adquirido. Eu entendo que nós temos que cuidar das finanças, que os gastos não podem ser excessivos, que é preciso que isso também tenha valor para os políticos, não só aqui em Brasília, para todos os estados, as assembleias legislativas, mas não podemos mexer em direito adquirido, principalmente das pessoas mais humildes, daquelas pessoas que ganham um salário mínimo, daquelas pessoas que sobrevivem disso. Aquela pessoa que contribuiu, tem 49 anos de idade hoje, já contribuiu 30 anos, já contribuiu 35 anos para a Previdência e hoje pode perder o seu direito de aposentadoria caso seja aprovado as regras do montante atual, porque o governo também só quer que tenha um pedágio, digamos assim, a partir de 50 de 50 anos de idade. Então, uma pessoa que trabalhou, tem 25 anos de contribuição com 50 anos, ela será beneficiada mais do que uma pessoa que tem 49 e 35 de contribuição? Isso é inadmissível. Deputado, o senhor acha que a sociedade civil está organizada? O senhor espera que muita gente venha para a Câmara esse ano para poder debater junto com os deputados, tentar influenciar a condução desse processo? É importante nós termos dados reais e é importante que nós tenhamos nos estados as discussões com os fóruns, com a participação da sociedade civil organizada, dos sindicatos, da sociedade que tenha interesse em defender o interesse coletivo e o interesse público. É mais um direito que será colocado no ralo, que será prejudicial às pessoas se não tiver um debate amplo, se nós não tivermos números concretos, se nós não tivermos aqui um debate que represente a população brasileira e não esse interesse de um governo ilegítimo, na minha opinião. Eu sempre fui defensor de uma nova eleição, eu sempre fui defensor que, para se ter propostas mais graves, propostas mais polêmicas, deveria ser um governo eleito pelo povo. Então, é muito importante levar isso em consideração. Deputado Leão Machado, muito obrigado pela sua entrevista e a gente vai acompanhar junto com o senhor o desenrolar aí das discussões da reforma da Previdência. Eu que agradeço. Este é o Palavra Aberta, uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Você pode assistir esta e outras edições também pela internet, no endereço câmara.leg.br/palavra aberta. Até o próximo programa.